Sobre a questão da porrada, cara, assim, sinceramente, primeiro, é inteligente falar isso antes do jogo lá? Na casa deles, é inteligente? Os caras estão lá quietinhos, cara, são os líderes das eliminatórias, estão ganhando da gente direto, estão jogando melhor do que a gente. Aconteceu no jogo da ida aqui uma cena vexatória para a história do futebol sul-americano, que foi mais uma vez os argentinos se queixarem que a polícia brasileira sentou a bordoada neles. E eu estava lá no estádio, a gente pode rodar as imagens do que foi aquele vexame do Maracanã naquele dia. Os familiares dos jogadores estavam ali, onde começa uma confusão com torcidas organizadas do Brasil, e a polícia chega lá e começa a bater de um jeito extremamente violento na torcida argentina, batendo primeiro e depois perguntando. E como os familiares dos jogadores argentinos estavam lá, eles, jogadores, deixaram o campo, foram para lá e saíram, ameaçaram não entrar em campo, porque tinham os familiares ali. Então, a gente já teve esse episódio que inflamou muito os argentinos. A gente vai no Brasil e a polícia lá enche nossa torcida de porrada. Certo ou errado, essa é a fama que jogos contra argentinos estão adquirindo aqui no nosso território nacional. Então, assim, ninguém estava nem falando desse episódio, nem falando. Ninguém estava falando de porrada de Brasil e Argentina, só se falava do jogo. Aí veio o Romário com o Rafinha e levanta a questão de dar porrada nos argentinos. E por que isso me salta aos olhos? Porque, cara, sei lá, vou fazer 50 anos esse ano. E ao longo da minha vida, muito mais vezes eu vi os argentinos partindo para a ignorância contra a gente do que o contrário. Então, por exemplo, a primeira Copa que eu vi, que é 82, quem perde a cabeça e dá porrada na gente é a Argentina. O Maradona, hein? O Maradona é expulso contra o Brasil porque deu porrada. Então, assim, historicamente, o Brasil sempre primou, a gente pode já tirar essas imagens do ar, historicamente o Brasil primou por ser a parte desse duelo que jogou bola, né? Que ganhou 5 Copas do Mundo jogando bola, não dando porrada. Essa fama de dar porrada, de ser violento, eram as outras seleções sul-americanas que tinham quando enfrentavam a gente. Será que a balança mudou? Será que a gente acha hoje eles tão melhores que a gente é que fala em dar porrada nos caras? Eu não consigo entender no que o Brasil ganha em dar essa cutucada nos argentinos, que obviamente já repercute por lá, já é assunto por lá. Pra que inflamar o jogo, cara? Isso é o que eu penso, claro. Não é... a seleção tá botando fogo. Mas não, a gente viu, a primeira pergunta foi isso. Na Argentina deve estar se falando muito já disso, né? Falando disso, porque, assim, eu entendo, eu joguei com alguns jogadores que gostavam do ambiente hostil. Os caras se transformavam. Só que é uma coisa individual. Tu faz o teu ambiente hostil, tu não leva o grupo todo para o ambiente, porque tem jogadores que não gostam dessa situação. Assim, eu acho que pro Rafinha, o que pegou foi assim, ele estava na frente do Romário, né, que é um gênio do futebol, e ele foi pego na emoção. Ele caiu numa baita casca de banana. Ele foi pego numa emoção, porque ele estava com o Romário, ele vai falar o quê pro Romário, ele vai discordar do Romário, aí ele foi. Quando ele para pensar, fala, porque assim, eu sou muito racional. Quando eu ia dar entrevista, eu falava, tá, eu tenho que falar isso, se eu falar isso vai acontecer isso. Para que eu vou falar isso se eu não vai trazer benefício para mim? Ainda mais num jogo desse tamanho. Tu tem que jogar com os bastidores também. Essa declaração foi boa para quem? Para quem vai lá com 5 mil torcedores ou para quem vai ter 95 mil? Né? Para quem tem uma seleção melhor, para quem precisa pontuar ou para quem não precisa. A Argentina, entre aspas, não precisa pontuar, né? Então, assim, vai ser um ambiente hostil, vai ser um jogo mais quente do que era para ser. Na minha opinião, assim, como quem está vendo de fora, totalmente desnecessário. Acrescenta um detalhe, totalmente desnecessário, acrescenta um detalhe. O próprio Rafinha já foi vítima da violência de jogadores argentinos. Nesse jogo de eliminatórias, que foi empate na Argentina, ele leva uma do Otamendi, que é um jogador, na minha opinião, sujo. O Otamendi é um jogador sujo. É o que eu espero do Otamendi num jogo. Fazer sujeira contra a gente, principalmente. Mas o Rafinha vai se igualar ao Otamendi? O Rafinha é um craque, cara. Ele é candidato à bola de ouro. Então, assim, o Rafinha não tem que dar porrada em ninguém, ele tem que jogar bola. Até porque na porrada ele vai levar pior em relação ao Otamendi, que sabe ser sujo. Então, assim, cara, não vamos inverter essa fama. A nossa fama sempre foi do time que joga bola. Joga bola, Brasil. É isso que está faltando, não é dar porrada, não. Assim, eu acho que o Rafinha caiu numa tremenda casca de banana ali. É o tipo de resposta que, se fosse numa coletiva ou se fosse numa saída de campo,
dificilmente ele teria falado. Porque, de certa forma, assim, ele foi induzido a responder. Estavam só os dois ali, Numa conversa ali com um papo um pouco mais intimista, que parece que você está num bate-papo ali. A pré-resenha também, às vezes, solta o cara. E ele E aquilo ali é ambiente de vestiário, papo de boleiro, aquilo ali num ambiente restrito é absolutamente aceitável. Aquilo ali numa conversa de vestiário, de pré-jogo, de concentração. Porque ele fala, se tiver que ser. Isso eu também falaria, não, se tiver que ir pra porrada, nós vamos pra porrada. Mas você quer que o Brasil vá para lá pensando em dar porrada ou jogar bola? É que a porrada que ele coloca ali talvez não seja a que está na nossa cabeça. É natural que a gente tenha ela na cabeça, porque o momento não é de jogar gasolina, é de pacificar. O ambiente todo está sendo levado para uma hostilidade que ela vai ultrapassar o campo. Mas se ela ficasse restrita ao campo, ela teria o contexto do goleiro. Porrada fora de campo não tem outro contexto. Sim, não. Ele falou, se for preciso, dentro e fora de campo. Vão lá, aquilo ali como papo de vestiário, aquilo ali como papo de boleiro, aquilo ali como o dia a dia de quem conversa e joga bola. Ok, é aceitável, é outro tipo de porrada. Nós vamos fazer aquilo que for preciso, entendeu? E a energia do Rafinha é boa. A energia do Rafinha não é ruim. A energia dele é a vontade de enfrentar, é não ter medo de argentino, é nós vamos para cima deles, é a hora de fazer alguma coisa. A energia, ele usou mal as palavras porque o Romário levou as palavras para esse lado. Esse é o ponto que Mas eu gosto da energia do Rafinha. Ele quer dizer o quê, Lino? Eu não vou dar porrada, eu não vou para lá para brigar, mas se precisar. Só que aí, meu amigo... Cara, a energia é que as palavras eu tô em outra linha de destacadas. vocês. Eu acho que quem mandou bem foi o Dorival Júnior em mudar de assunto, em falar que o Brasil tem que ir lá para jogar bola. Inclusive, eu acho que a seleção deveria chamar o Rafinha para conversar. Todo mundo, assim... Quando você veste essa camisa, você tem uma responsabilidade grande, você é embaixador do futebol brasileiro. Eu acho que ele deveria ser chamado para conversar. Estamos marcando para a Argentina hoje, você falou uma gigante. Vamos conversar, porque isso aqui vai repercutir lá.